Olá! O nosso grupo ficou encarregado por fazer a chamada de aula por reconhecimento facial e o grupo, que é composto por Bárbara Kostet, Iago Benoni, Márcio Prestini, eu, Mariana Alves e Matheus Antônio, nós ficamos de ver sobre os 3 padrões de projetos, no caso Flywhite, Decorator e Proxy, dos quais eu vou explicar um pouco sobre cada um e dizer qual que nós resolvemos trazer para o nosso projeto. Os padrões de projeto que ficamos responsáveis foram o Flywhite, Decorator e Proxy. No caso do Flywhite, nós temos a seguinte definição: usar compartilhamento para suportar eficientemente grandes quantidades de objetivos de granularidade fina. Ele é muito utilizado em jogos, principalmente em jogos, pela praticidade que ele dá e pelo fato de, com ele, conseguirem ocupar menos memória, por exemplo, na utilização de imagem, que em vez de utilizar uma imagem completa com sua resolução completa, eles utilizam meio que miniaturas para ir compondo o jogo e assim não precisar ter tanta memória assim. Porque o Flywhite ele cria uma estrutura de compartilhamento de objetos pequenos, ou seja, não é o tamanho real, é, digamos que, uma miniatura dele. Aqui temos o exemplo do diagrama de classe do Flywhite, onde basicamente ele explica que ele pega uma imagem e transforma no sprite, e é o sprite que vai ser visto pelo cliente. O Decorator temos a seguinte definição: os Decorators fornecem uma alternativa flexível ao uso de subclasse para a extensão de funcionalidade. O padrão do tipo Decorator permite adicionar outras funcionalidades a entidades em tempo de execução, como, por exemplo, um sistema de passagens aéreas, onde aquele passageiro pode, já na hora de comprar a passagem, pode também adicionar itens e alguns serviços que ele desejar. E aqui temos um exemplo do diagrama de classe, onde temos aqui o coquetel, que tem o rum, a vodka e a cachaça, e o coquetel decorator, que já agrega o refrigerante, o suco, o limão e o açúcar para aquela classe, com um comportamento diferente. E para o proxy, temos a seguinte definição: fornecer um substituto ou marcador da localização de outro objeto para controlar o acesso a esse objeto. No caso do proxy, ele pode fazer com que aquele objeto possa controlar o que foi solicitado porque está programando ele. No caso aqui temos o exemplo do proxy, diagrama de classe, onde temos o banco proxy, o banco de usuários e aquele banco de usuários que vai para o cliente. E temos diferentes tipos de proxy. No caso temos o remote proxy, que ele fornece acesso a um objeto que já está localizado em um espaço de endereço diferente. Temos o Virtual Proxy, que ele fornece a funcionalidade necessária para a criação sob demanda de um objeto intensivo de memória. Temos também o Cache Proxy, que fornece a funcionalidade para armazenar os resultados das operações de destinos, que são usados com mais frequência. No caso, quando o objeto cliente solicita a mesma operação, o proxy retorna a operação da área de armazenamento sem acessar o objeto de destino, ou seja, isso dá mais segurança para o banco de dados, para o projeto em si. Também o Firewall Proxy, onde o uso de um proxy de firewall é proteger os objetos do destino de cliente mal intencionados. Também ele é usado mais para segurança. E por último, o Protection Proxy, que fornece a funcionalidade necessária para permitir que os diferentes clientes acessem os objetos de destino em diferentes níveis, para, além de ter segurança, não ter meio que, digamos que, um bug, não ter um impasse lá na hora que dois clientes diferentes tentem acessar isso. Então, depois disso, a nossa equipe pensou quais padrões nós iríamos usar no nosso projeto de chamada de aula por reconhecimento facial, e nós decidimos escolher o Decorator e o Proxy, já que o Flywhite é mais assim, usado na parte dos jogos e que não vemos muita funcionalidade para ele no nosso caso. Já no caso do Decorator, nós escolhemos ele justamente por ele permitir que essas funcionalidades sejam adicionadas, que no caso é a mesma coisa que, por exemplo, adicionar enfeites em uma árvore de Natal que já esteja completa.
Tipo, ele nos permite isso. Já o Proxy, ele é mais seguro, no caso pro sistema, ele dá a segurança pro sistema e ele também permite deixar transparente o endereço do objeto real. E ele também visa a segurança dos objetos. E fora que ele dá habilidade para controlar o acesso a um objeto, se for por causa de um processo de criação caro ou o aspecto de segurança. Então nós resolvemos usar esses dois aí, pois achamos que eles mais serviram para o nosso projeto. Dito isso, nós modificamos o nosso modelo UML, que já tínhamos feito na atividade passada. No caso, tínhamos a classe instituição, sala, professor e aluno. E nós adicionamos a classe instituição prox. No caso, foi quando nós colocamos o padrão prox, onde temos as variáveis usuário e senha, ambas privadas, para darem mais segurança para a classe. E nós adicionamos a funcionalidade permissão de acesso, onde através do usuário e da senha, se estiverem certas, então a pessoa que pediu esse acesso, pediu essa permissão, solicitou essa permissão de acesso, vai poder ou não ter esse acesso. Então ele vai ficar responsável por controlar isso. No caso do Decorator, nós adicionamos a classe Professor Decorator, professor, onde nós adicionamos as funcionalidades de corrigir presença, no caso, se a chamada não reconhecer o rosto de algum aluno e ela der falta para o aluno, o professor, vendo o aluno em tempo real, vai poder colocar essa presença para aquele aluno, porque está vendo que ele realmente está ali. E também alterar a nota, onde ele vai poder alterar a nota do aluno a qualquer momento, de acordo com a necessidade. Por exemplo, se ele passou um trabalho para que somasse a nota dos alunos, ou então se ele corrigiu uma nota de uma prova e viu que deu nota mais ou nota menos, então assim ele vai poder alterar essa nota. E no mais é isso.